Iremos apresentar a nossa proposta para o projeto final da disciplina MO 824, Tópicos em Otimização Combinatória. E nosso projeto, a gente escolheu o tópico principal, Green Vehicle Routing. De uma maneira geral, esse problema, ela aborda veículos verdes, né, numa logística verde, referindo a problemas de roteamento de veículos, levando em consideração também externalidades, como emissão de dióxido de carbono equivalente, que são explicitamente levadas em consideração para que sejam reduzidas, gerando um melhor planejamento. Dentro do problema de Green Vehicle Routing, escolhemos o problema de Pollution Routing. Trata especificamente da questão de encaminhar uma série de veículos para atender um conjunto de clientes e determinar a velocidade de cada segmento da rota, de forma a minimizar uma função que compreende o combustível, a emissão e custo de motorista. Aqui a gente tem um exemplo em que é possível visualizar melhor como se dá esse problema. Então, a gente tem um depósito e onde os arcos ou as arestas mostram o percurso desses caminhões, e os vértices são os clientes, sendo que todos os caminhões eles partem do depósito e devem retornar a este mesmo depósito. Sobre o modelo matemático, inicialmente a gente tem um gráfico direcionado completo, onde esse N são os depósitos, então os vértices, e A são os arcos ou as arestas. Esse N, ele começa no 0, que é o depósito, e vai até N, que é o número de clientes, né? Já os arcos, eles mostram todas essas possíveis rotas entre o depósito e entre clientes. De J, a gente tem a distância de I para J. Esse K é a frota de veículos, e que ela tem um tamanho máximo de N, sendo que esse Q é a capacidade que cada veículo tem de carga. O N0 é a origem, né, o depósito, e o N sem esse zero compreenderia o conjunto de todos os clientes. Sendo que cada cliente tem uma demanda QI, que é não negativa. Além disso, a gente tem um intervalo de tempo para a prestação desse serviço, que é entre o intervalo A e B. Então, esse serviço de entrega ele teria que ser realizado entre esse intervalo de tempo. E essa prestação de serviço, ela tem um tempo também. Então, assim que um caminhão chega num cliente, ele vai ter um tempo para a realização do serviço, ou para a realização da sua descarga. E esse tempo é compreendido em TI. A velocidade, ela é discretizada como uma forma de reduzir um pouco a complexidade do problema e deixar ele realmente como um problema linear. E essa velocidade ela é discretizada e definida por R níveis, que são não decrescentes. Já o X são variáveis binárias, ela indica quais são os caminhos que foram escolhidos. FJ já são variáveis contínuas que representam o fluxo desse arco de I para J. YJ são as variáveis contínuas que representam o momento que o serviço começa no nó J. SJ já representa o total gasto em uma rota que tem esse nó J e que ele é visitado a última vez, antes de retornar ao depósito. E Z e JR são variáveis binárias que indicam se o arco IJ é percorrido ou não em um nível de velocidade R, definido anteriormente. Bom, nesse modelo a gente, então, tem uma função de custo ali, né, um pouquinho complexa, assim, mas que dá para a gente quebrar ela em partes, né? Então, a gente tem ali 5 somatórios, né, em que a gente quer minimizar esse custo como um todo. Então, o somatório ali do 7.8, ele se refere ao custo que existe devido ao tempo do trajeto, né? Então, a gente quer minimizar o tempo total dessa rota. O 7.9, ele se refere ao custo que existe devido à massa do caminhão. Então, se o caminhão trafegasse vazio, ele já teria um custo, né? Então, essa restrição, ela trata disso. A 7.10, ela trata do custo
que existe pela carga adicional, né, que você colocou, que seria a carga útil do problema. A 7.11 é um custo que ele é intrínseco às características físicas do caminhão, né? Então, são questões referentes à aerodinâmica do caminhão. E, por fim, a gente tem o custo do motorista, tá? Então, aquele FD é basicamente o custo do motorista por hora, e o SJ é o tempo total da rota, né? Aí, nas restrições, a gente tem que o 7.13, ela garante que do depósito, então, tem que sair exatamente N caminhões, que é o tamanho da frota. A 7.14, ela vai garantir que sai exatamente um caminhão do cliente I, e a 7.15 garante que entra exatamente um caminhão também. Então, basicamente, essas duas restrições juntas, elas garantem que o cliente I vai ser fornecido por exatamente um caminhão, né? Aí, em seguida, a 7.16, que se refere à diferença dos fluxos, né? Ela está dizendo que a diferença do fluxo de J para I menos de I para J, ela tem que ser exatamente a demanda do cliente, né? Então, a gente pode pensar assim, que J é um cliente e I é o cliente imediatamente anterior, né? Então, se o caminhão passou em I, ele despejou tanto de produto lá, e essa diferença é exatamente a demanda do I. Ali em seguida, na 7.17, né? Essa restrição dá para a gente quebrar ela em duas partes, tá? Então, a gente tem ali que a demanda do cliente J vezes o X e J, né, que está indicando se aquele arco faz parte da solução, né, ela tem que ser menor ou igual ao fluxo de I para J, tá? Então, a demanda do cliente J, ela tem que ser menor ao fluxo da aresta que chega em J, tá? Não faz sentido ela ser maior do que esse fluxo, né? Porque isso significaria que, por exemplo, o cliente tem uma demanda de 1.000, mas o caminhão está levando só 900 produtos para aquele cliente. Então, o cliente ele tem que ser totalmente fornecido, tá? Então, essa parte da restrição garante isso. E a outra parte, que seria a carga total do caminhão menos a demanda, né, desse cliente, ela tem que ser maior ou igual ao fluxo daquela aresta, né? Porque também um fluxo numa aresta, ela não pode ser maior do que a carga que o caminhão tem naquele momento, né? Não faria sentido isso, porque só existe um caminhão passando por aquela aresta. Então, no máximo, ele tem a carga do caminhão. O 7.18 garante que o tempo gasto para você chegar em I, que é dado pelo YI, descarregar o caminhão, né, o tanto de carga que tiver que ser descarregado, que é dado por TI, e se deslocar de I para J, esse tempo ele não pode ser maior que o tempo que você leva para chegar em J, caso o arco IJ esteja na solução, né? Então, se você considera que o I é o cliente anterior, o tempo que você gastou para chegar lá, e mais o tempo que você gastou para ficar lá e depois se deslocar de I para J, essa somatória ela tem que ser exatamente o tempo que você levou para chegar em J, né? O caminhão não fez nenhum outro desvio. E no caso do arco IJ não está na solução, né? Que daí X e J seria 0, a gente tem esse K grande ali que garante, tem que ser uma constante, né? Que ela seja tão grande a ponto que se o arco não tiver na solução, o arco J não estiver na solução, essa restrição ela vai ser desconsiderada, tá? Em seguida, a gente tem ali que o YI ele tem que ser maior ou igual a I e menor ou igual a BI. Isso só está garantindo que o tempo que o caminhão vai chegar no cliente I tem que estar dentro do tempo de restrição de serviço, né? Então, o cliente tem lá uma restrição que eu só recebo a carga se ela chegar entre meio-dia e as 4 da tarde, por exemplo. Então, o seu YI tem que estar dentro desse intervalo, de meio-dia até as 4 da tarde, tá? E aí, em seguida, tem a restrição 7.20,
né? A 7.20, ela garante, por exemplo, que o tempo gasto para você chegar em J, descarregar o caminhão e depois se deslocar para o depósito, ele não deve ser maior que o tempo gasto em toda a rota para você chegar em J, né? E porque considerando que J é o último cliente visitado daquela rota, né? Então, o tempo que você gastou na sua rota até chegar lá, e depois o tempo que você gasta para voltar, ele tem que ser o mesmo, né? Basicamente é isso que essa restrição está dizendo. E considerando isso também, se J for o último elemento visitado, né? Que é o XJ0, tem que ser igual a 1. Se XJ0 não for igual a 1, a gente tem o L ali, que é outra constante também, que ela é tão grande a ponto de, se esse elemento não tiver na solução, essa restrição ela vai ser desconsiderada também, tá? Na 7.21, ela está garantindo que cada arco tem exatamente uma velocidade associada a ela, né? Então, o x e j é uma variável binária, então se esse arco está na solução, ele vai ser igual a 1, e então a somatória de todas as velocidades, todos os níveis de velocidade R ali, tem que ser no máximo 1, então você vai escolher só 1. E se J não está na solução, então você não escolhe nenhuma velocidade para aquele arco, porque ele não está na solução, né? E daqui para baixo são basicamente o domínio das variáveis, né? Então, x e j é uma variável binária, então ela vale 0 ou 1. F e j é uma variável contínua, não negativa, então ela é maior ou igual a 0, tá? E representa o fluxo, né? E isso para todo o arco. A y, i é o tempo que você levou para chegar no cliente i, então ele também tem que ser maior ou igual a 0. E por fim, a variável z e j no nível R, ela também é binária, né? E aí a gente tem uma variável dessa para cada arco e para cada nível de velocidade. Os autores que trabalharam já com esse problema, eles utilizaram uma heurística que chama Adaptative Large Neighborhood Search, né? Eles basicamente usam essa heurística para lidar com o problema de roteamento considerando janela de tempo. Então, eles resolvem esse problema inicialmente e depois, tendo resolvido esse problema, eles fazem uma otimização polinomial da velocidade, né? Então, acaba sendo uma coisa, de certa forma, iterativa, né? Você toma como base o problema do roteamento com janela de tempo, e aí depois você tenta otimizar a velocidade, que seriam as velocidades nos trechos, né, da rota. E nessa heurística, ela funciona da seguinte forma, tá? Ela tem operadores de inserção e remoção dos clientes do grafo, né? E aí, esses operadores, eles são selecionados inicialmente ao acaso, mas conforme vai acontecendo as iterações, eles vão ser selecionados dinamicamente com base nos resultados anteriores, né? Então, é um algoritmo iterativo e você tem um score associado a esses operadores. E esse score, ele aumenta cada vez que você encontra um operador que resulta numa solução que tem um resultado melhor do que a solução atual, né? Então, cada vez que você encontrar uma solução melhor naquela vizinhança, aquele operador vai receber uma pontuação maior. E aí a gente considera que uma solução ela é aceita se ela satisfizer algum critério que é definido na sua busca local. E aí aqui, então, são algumas das referências, né? Essa primeira, que é o Green Vehicle Routing, né? É um capítulo de um livro, e trata de outros problemas relacionados ao Green Vehicle Routing, mas também do problema da poluição. E essa segunda referência, ela já é especificamente desse problema que a gente está tratando, que é do Pollution Routing Problem, e ela é onde o autor define essa heurística que eu acabei de citar, né? Essa ALNS. É isso. Muito obrigado.